Saudações, mestre Leider, em Goiás, 17h30. No centro da cidade, que me deu vontade de comer pão. Olha que doidura. E aí eu vim no único lugar que tá aberto. Né, hoje é finados, então é só de toda forma, antes que eu comece mesmo a falar, eu gostaria muito, eu preciso de verdade que vocês ouçam, vejam, quem sabe muito mais do que eu, quem consegue explicar com muito mais inteligência do que eu. Por gentileza, assistam. You want my opinion? Yes. Condemning Hamas or condemning Israel? Yes. Completely useless. Completely useless. Why? I condemn Hamas, you condemn Israel, interview is over. What happened? Nothing. It is just checkpoint, like morality checkpoint. Explanation. Now, hate. And again, this is another way why this has been magnified in the media so much. What does the Western audience see? They see people rejoicing for the death of innocent civilians in Israel. This is what have the Arabs seen for years on the Arab world. For example, if you look up Sidrot Cinema, this is in 2014 when Israel was bombing Gaza as usual, and the Israelis in the Sidrot, the kibbutz or the settlement, they went on a hill and they had popcorn and they had drinks and they were like watching the show and they were cheering with every rocket coming down. This is what we see. Western people didn't see that. It is not right. But this is what hate does. It escalates. It feeds each other. Radicalism feeds it. It is terrible, and it is just like a vicious circle. So fast forward 19th century, there was like the Eastern Jew in Ukraine and Russia, and there was the Western Jews in Europe. Those people in the Eastern Jews had to immigrate because there were pogroms, and they were like, kicked out. And at a certain point, the people in the West, especially in England, it's like, there are too many Jews. We need a solution. A solution for what? For the Jewish problem. So it's like we need to get rid of them. And eventually, they said, all right, let's do Palestine. So they went to Palestine in 1914. There was 700,000 people living in Palestine. 3% were Jewish. 1917, Balfour Declaration. Arthur Balfour, he called the Jewish people in England that they are alien and hostile race. And the thing is, the only Jewish member of the parliament, of the English parliament, Lord Montagu, he objects, like, these are British citizens, we should not kick them out. So they pushed him, but it was not going fast enough. Came the Nazis. And then it was not about the solution anymore. It was the end losing, the final solution by Hitler, because he needed an answer for the Jewish question, the Judefrage. And then, as you see, the Holocaust happened, the most orchestrated, industrialized, horrible genocide in our modern time. 6 million Jews died. So it accelerated, and they went. First of all, they left Eastern Europe, and they went to West Europe, and they went to America, and they were turned down, and they were pushed towards Palestine. So by 1948, right before the declaration of the State of Israel, there were 2 million people living there. Only 30% of them was Jews. So the whole idea of like a land without a people to a people without a land was a marketing thing. They were already Palestinians. So suddenly, from our perspective, the Jewish problem is not a Jewish problem, is not a Middle Eastern problem, is not an Arab problem, it is a European problem. So when you see all of that, and you see that suddenly, overnight, 1948, there were 1.5 million Palestinians, half of them, 3/4 of them were overnight pushed into refugees. Yeah. And this is why it's called the Nakba, the catastrophe. So now we have all of this building up into the minds. And suddenly this was like a conflict, a hate, a problem that we didn't have to do anything with. This was basically pushed on us by the Europeans. I mean, there are 2.2 million people living in Gaza. There are 3.5 million people living in the West Bank. There is 350,000 people living in East Jerusalem. And there's like 6 or 7 million people living outside. Those people, the Palestinians that were pushed out, they do not have the right to go back. Right now, if you meet Palestinians, you'll see them wearing a necklace with a key. That key is their house that they were kicked out from in Jaffa and Haifa. Like my wife's family comes from Ramla, which is 50 miles from Gaza. And according to the law, those people have absolutely no right to go back. Even if you are a Palestinian with an American passport, they give you hell in order to go in. And yet, a Jewish person born anywhere in the world, born in Poland, born in Ukraine,
No question asked, he can jump on a plane, land in Israel, and get the Israeli citizen and take a house that most probably belonged to a Palestinian. So, well, put yourself in the Arab side. At 1948, you constituted 70% of the population. Suddenly, the UN is giving you 48% of the land. And this is a very important question because in the mind of the Western audience, they always thought of the Palestinian resistance or the Palestinian side as like Islamic, as militant. No. As a matter of fact, some of the early suicide bombers were female Christian Palestinians. Well, okay, if you feel that strongly, why aren't you taking in any Palestinians? Why is Egypt not taking Palestinians? Why does the Arab world want to constantly attack Israel without actually offering any place to go for the Palestinians? And what do you say to that? That is exactly what Israel wants. And that is exactly what might actually starts Third War III. This is the war solution. These are Palestinians, these are their lands. And then suddenly take them. Why? So they've been basically kicked around from their homes. And now another country should take them? You see what will happen? Imagine this. Now, and because Israeli official has been talking openly about this. It's like, why don't they just go in Sinai? Why they go? You know what would happen? Those people are going to be pushed in Sinai. And with any population, 2 million people, they are living in refugee camp. What do you think will happen? Unrest, chaos. And then after a few years, the Western media will come with their cameras like, oh, look at those Arabs. Oh, they're killing each other. Oh, Israel is good that they got rid of them. And then they will go to the West Bank. And so those 3.5 million people push into Jordan. The whole idea, why does Jordan take them? Why does Egypt take them? The same question. Europe has 44 countries. Why don't they take Israel? America has 50 states. Why don't they give them Florida? I mean, we seem to complain about Florida the whole time. Why don't they just like give Israel? The whole idea was like, oh, you're Arabs, you're all the same. No. It's not, in his eyes, it wasn't eye for an eye, tooth for a tooth. It was this group of terrorists did this, and we are now going to rid the world of these terrorists. And this is very important to look at things in context. When you see how Israelis talk inside their community. There was a very famous post by Uriel Eritzol. He is the speechwriter of Netanyahu. He said, what is so horrific about understanding that the whole Palestinian people are our enemies? All of them are enemy combatants. We should kill them, kill their mother, destroy their homes, the homes that they raised those snakes, so no snakes will be raised in this house anymore. And this was reposted by Ayelet Shaked, which is the Minister of, wait for it, Justice. It's not about Hamas anymore. It is not about Hamas. They can tell you it's about Hamas, but it's not about Hamas. It is basically, they have said it many times, Piers. This is a way to kind of push them into Sinai. This is not about eradicating Hamas. This ship has sailed. I am sorry, but like, anybody who still believes that this is about Hamas is stupid. Utterly horrific footage. This comes to a very important question about credibility. Again, I'm not condoning what happened in October 7th, but I'm not a journalist, but as a journalist, wouldn't you take anything that an authority would say with a grain of thought? Yes. Especially if this authority have a long history of lying. And I'm just going to give a few examples. 1996, they bombed Qana. It's a refugee camp. They killed 106 people. Despite that they knew it's a refugee camp. They said, oh, maybe it's a one-time off. 2006, they bombed Qana again. 2014, they killed 2 teenagers at a checkpoint. They denied, as usual, but CNN was there. So they said, we have to say it. 2018, they killed a medic, a Palestinian medic, and they fabricated a video showing that it's someone else, that he was a human shield. And then can I just like finish? Yeah, but I do want to respond. And then 2010, they killed Ahmed Oraiqat, denied it, then said it's okay, it's us. 2021, they bombed the media office in Hamas, it's not us, but no, I'm sorry. And then 11th May 2022, Shireen Abu Akleh, a reporter, your colleague, she's Palestinian, American citizen, she was shot in the head. And they provided forensic evidence and even a doctor's video that it was not them, it was Islamic Jihad. How can I expect to believe this regime, especially if the president of Israel comes down with this ridiculous thing? Have you seen that? No. He said, okay. This was reported by Sky News, and it was the funniest thing I've saw in so many. This was a Colin Powell moment, but like the cheap edition.
Mr. Herzog said, like Isaac Herzog, it's like, we have found evidence on one of the terrorists, a manual to create chemical bombs. And then he showed this, and he showed, and this is, so I just want to say, why would a foot soldier go into enemy with like a manual to chemical bombing? It's like, is that BYOB, bring your own beer, bomb? It's crazy. And what he like have like local ingredients to make, and then this is like, this is a manual of Al-Qaeda, of course, convenient state in Qaeda. And let me read it to you in Arabic because this is funny. So, النشرة الدولية المعنية بالتطوير الذاتي والمعرفي للمجاهدين, which basically say, this is basically like a catalog for self-improvement for mujahideen. I didn't know that they have life coaches. So this, and you know what Sky News said? It's like, we cannot confirm or any of this, but we will show it anyway. If you are Israel, what do you do to get rid of those people who have shown the world that's exactly what they will actually do if they get the chance? You know what I would do? I would give the Palestinians what they deserve. Terrorism is a virus. Yes? It's a virus. I agree. If a patient with a flu came to you and you're a doctor, how can you treat that patient? How do you treat it? As a doctor, how do you do? Well, you're the doctor. You give them nutrition, Yeah. fluids, Yeah. and rest. So the immunity of the body gets rid of the virus on its own. If I received that patient with a flu and I took a sledgehammer, it's like, why are you not getting better? Do you think that patient will get better? No. You are weakening him. You are making him worse. Israel did not just like weaken the body of Palestinians, making them unable to get rid of hate and radicalism. They have openly bolstered about helping and giving money to the same terrorist organization. So, I agree. I think Netanyahu is complicit in keeping Hamas in power because it suited him politically. yes, And I think you can't get away from that. yes. There's no question of that. But there's also no question that the Israeli government, led currently by him, has to stop Hamas from perpetrating another terror attack. And again, it comes down to this question. What do they do to get rid of Hamas if it's not what they're doing? I don't know. But like as an Israeli citizen listening to this, how come that my prime minister bragging about giving money to the terrorist group that he is using right now to eradicate a whole group of people and yet using them as an excuse? Isn't that weird? This is like but I can agree with this you is about like that. Tony Blair being like found like giving money to Al-Qaeda or ISIS and then going to fight them. How does this work? How does this work? I agree. But I come back to the central point of justification, and I'm really struggling to see what else Israel is supposed to do to get rid of Hamas. And if you've got an alternative, let's hear it. I do. Pierce, this is never about Hamas. Believe me, it is never about Hamas. If somebody tells you who they are, listen. Israel has been telling the world all the time, they need to clear the Gaza Strip into Egypt. You think that's always been the plan? Always there. I mean, they have said it. They have said it many times. Why does Egypt take them? And do you think when Egypt takes them, do you think they go back? No, never. And then when they're done with Gaza, they will go back to the West Bank. They will kind of like build the settlements around them, and then until they push them into Jordan, because that is the plan. They have talked, not just Benjamin Netanyahu, everybody said like, there's no state, two states. It is one state, and it's for the Jews. I don't think we got peace. Do you not see there's any chance of doing that here? No, not with Israel. Obama, after he left office, he wrote in his book, the problem with the Palestinian-Israeli conflict is that one side is extremely powerful and one side is extremely weak. There is absolutely nothing to oblige that strong side to give anything. All over the years, Israel showed you many times that they are not interested in peace. Leave Gaza. Forget Hamas for a second. The West Bank. What have they been doing in the West Bank? The illegal settlements did not stop a single day. No, They no. are And it's completely wrong. yeah, but the thing But is it's wrong. I agree with you. But you see what they're doing in the West Bank right now? They are creating little Gazas. They are creating little Gazas. Yeah. And until they are like squeeze them. Even when Ethiopian people were immigrated to Israel, Ethiopian Jews, women then report 2013. That is not like 50 years ago. They reported that they were given against their consent and without their knowledge contraceptive shots so they wouldn't reproduce because they are the wrong color. Israel is a racist, apartheid
country that is projecting this shiny example of secularism and democracy for the people, so people can accept whatever they do because they look at Palestinians as lesser people. This is the whole point. This is the whole point. And I would like to quote Winston Churchill. He had a quote that say, I don't believe that we have made a great wrong to the Red Indians of America or the black people of Australia because they were replaced by a higher race, a stronger race, a more world-wisely race. This is why Queen Rania is criticizing the West. This is why we here said, like, where are your values? Because this is the crux of the problem. It's not Hamas. It's not Palestine. It is people looking at us as lesser human beings. Bassem? Believe me, Pierce, it's not really about that. There's a deep sentiment in the Middle East, in Arabs, that the West do not look at us as equals. Well, you know what? So what I did, I went to the machines. Yeah. And I asked ChatGPT simple questions. Do Israelis deserve to be free? And you know what they tell me? Yes, Israelis deserve the right like any other people. And then I asked the same question, do Palestinians deserve to be free? And you know what they tell me? It is complex. It is a sensitive issue. Que a metade da cidade teve a mesma... Nossa, estava lotado. Fila para comprar pão, fila para pagar, para terminar de lascar. Tinha uma manteiga na promoção, falei, nossa, vou comprar, né? Barato. Aí era só para quem tinha o cartão Reis. Tive que conferir o preço. O moço conferiu, viu que é só para quem tem cartão do supermercado, eu não tenho. E depois ele esqueceu de cancelar. Então, rolou horrores. Mas eu comprei meus pãozinhos, agora é voltar para casa. Hoje, houve, ao que consta, algumas informações. Que a Arábia Saudita proibiu que se rezasse em nome da Palestina. Eu não confirmo, não vi nada confirmando. É uma típica fake news, tipo arma de destruição em massa, as mesmas que houve ontem e anteontem, sabe? É típico, para passar uma impressão de que existe desunião, para criar uma revolta, para criar desesperança. Então, eu não vi em fonte nenhuma saudita, então não vou tomar ela como verdadeira. E houve outra notícia, só um momento. A outra notícia o Hezbollah parece que lançou ataques contra 19 alvos israelenses do norte. Ao mesmo tempo, as forças do IDF lançaram ataques devastadores no norte da faixa de Gaza e criaram o tal enforcamento que eu já falei para vocês, né? Parece que conseguiram separar fisicamente o norte de Gaza da cidade de Gaza propriamente dito. Mas tem aquilo que eu disse também na live de ontem. Não significa muita coisa, porque o Hamas luta essencialmente em túnel, né? Então, ocupar uma passarela na superfície não interfere em nada no que for acontecer dentro dos túneis. E de toda forma, amanhã é o dia que o Nasrallah vai falar. Está todo mundo em stand-by, mas pelas declarações do governo iraniano de hoje, vai ser uma declaração de guerra. E quantas pessoas o Hezbollah tem? 100 mil, 150 mil, 165 mil, 200 mil? Qualquer um pode ser do Hezbollah. Mas 165 mil homens preparados. Então, os ataques do IDF em Gaza, que fica no sul, vão ter que sofrer algumas adaptações. Porque, ao que tudo indica, vai passar a contar com um ataque no norte. E enfrentar o Hezbollah é muito diferente de enfrentar o Hamas. Mas muito diferente mesmo. Não tem nem comparação. Eles vão enfrentar pela primeira vez em 50 anos um exército de verdade. Da última vez que eles fizeram isso, em
2006, né? O mesmo Hezbollah infligiu uma séria derrota aos israelenses que foram obrigados a se retirar do sul do Líbano. E hoje o grupo está muito mais forte e muito mais bem equipado. Parece que, ao mesmo tempo, no Mar Vermelho, algumas fragatas, corvetas dos Estados Unidos estão estacionadas perto do entroncamento, onde o Mar Vermelho se transforma nos golfos de Aqaba e do Sinai, né? Então, há belonaves americanas na ponta do Mar Vermelho, supostamente para defender o Estado de Israel de mísseis lançados pelo Iêmen. Aí entra a questão. Os mísseis normais lançados pelo Iêmen, de fato, podem ser interceptados sem muita dificuldade pelos Estados Unidos, desde que eles não sejam mísseis calibre, porque os calibre nem detectados eles podem ser. Então, se Al-Nasrallah e os Houthis começarem a lançar mísseis calibre, não tem muito que os Estados Unidos possam fazer, não. É mais fácil ser afundado do que necessariamente impedir a artilharia iemenita. Seja como for, essa é a entrada dos Estados Unidos no conflito, né? Tempos em que o óbvio deve ser dito. É evidente que mais um país declarando guerra não vai, em definitivo, ajudar na paz. Correto? A solução é paz. A solução não pode ser a guerra. Mas é o que a gente tem, embora nem de longe seja o que a gente queria. Agora sim, os Estados Unidos em si estão no conflito. É uma participação ativa. Quanto à questão dos Houthis e da Al-Nasrallah, vai depender muito deles ficarem no Iêmen ou da coisa na Eritreia escalar, né? Se as coisas na Eritreia escalarem, aí bom, aí tudo muda. Mas pelo menos no curto prazo eu não vejo isso. Acho que o presidente da Eritreia, eu esqueço o nome dele, mas é um sujeito até inteligente. E ele não vai ser burro o suficiente para enfrentar a Arábia Saudita, a Etiópia e o Iêmen ao mesmo tempo, né? Ele ele usou a estratégia que acho que ele não tinha tanta opção assim de apoiar o Estado de Israel e permitir uma base israelense no próprio território. Mas agora isso evidentemente deixa de ser uma vantagem e se torna num estorvo. Então não acredito que ele vai continuar apoiando os israelenses. Capaz dele ficar na moita para impedir um mal maior. O que dificulta um pouco a ação do Iêmen. A não ser que a Arábia Saudita seja mais proativa. O que eu não vejo acontecer, porque o Bin Salman é um homem inteligente, mas muito deslocado da realidade do próprio povo, muito deslocado da realidade geopolítica da própria região, e não parece um ser humano disposto a fazer concessões, certo? A família real saudita sempre viram os palestinos com uma certa hostilidade, porque né, é um povo mais revolucionário, tem uma visão mais moderna e laica do Islã, e por isso, na verdade, eles ajudaram criando o Hamas. Então, assim, não é uma relação boa. Você fala, mas é tudo árabe. Isso não quer dizer nada, não. Alemão e russo é tudo europeu. O que significa? Certo? Então dizer que é tudo árabe, os árabes não se unem, isso é bobagem. Mesmo coisa de falar, Alemanha, Rússia, França, são todos europeus. Por que eles não se unem? Então, se o argumento vale para o europeu, vale para qualquer outro povo. Certo? Então, e a questão do árabe, gente, ela é muito complicada.
Nem existe uma língua árabe. Você não aprende árabe, certo? Você aprende o árabe marroquino, você vai dar sorte se você for entendido em Bagdá, se você for compreendido no Cairo, em Damasco. O árabe é um contínuo de dialetos, certo? Há vários árabes, há vários idiomas árabes. Dentro do contínuo são várias maneiras de você falar o árabe. No caso, você soubesse, digamos, o árabe clássico, né, o árabe que foi usado para escrever o Alcorão, ok, não é um árabe que ninguém fala, mas é um árabe que muita gente entende, exatamente por causa do Alcorão. Então aí sim, o árabe do Alcorão, mas não é um idioma árabe que alguém fale, certo? Não é mais falado há séculos. É uma língua litúrgica. Então, você ficar cobrando, os árabes não se unem. Repito, isso é bobagem. Isso é uma grande bobagem. Certo? Porque, em teoria, Índia e Paquistão são povos indianos. Por que eles não se entendem? Né? É aquilo que eu disse da Europa, vale também para a Índia. Então, o mundo é mais complicado. A gente tem que olhar as coisas... Eu diria, pelo menos com uma certa sofisticação. Certo? Pelo menos com uma certa sofisticação. De toda forma, os interesses que levam a Arábia Saudita a entrar nos BRICS e a apoiar esse conflito não tem nada a ver com o palestino. Inclusive, eu mesmo já disse. Os palestinos é a última preocupação de todos os envolvidos, com exceção do Irã. Preocupação é o controle do Sinai. Porque se os Estados Unidos e Israel continuam controlando o Sinai e o Negev, você pode imaginar uma rota comercial Índia, Israel e Europa. Por isso, entre outras coisas, que a Índia está na moita. Mas, se os turcos, os persas, os árabes já controlam o Sinai, controlar também o Negev, aí você pode imaginar uma rota terrestre conectando a África com a Ásia. E até conectando fisicamente Europa com a África. Isso seria extraordinário. Então, na verdade, é uma disputa de poder. Uma rota predominantemente oceânica, né, que da Índia até a Europa e de lá aos Estados Unidos, que basicamente é que sempre existiu, né? Foi o motivo pelo qual os Estados Unidos e a Inglaterra vêm fazendo inferno no Oriente Médio há mais de 100 anos, versus uma rota terrestre que conecte a África com a Ásia. É a rota pelo qual os países dos BRICS estão lutando. A disputa é essa. A Palestina, repito, com exceção dos iranianos, que se importam de fato com eles, ninguém está preocupado com o palestino. Isso é o que menos importa. Certo? E outra, do ponto de vista tático, considerando a penúria dos israelenses em recursos e o estado desastroso da economia europeia e o estado lastimável da economia americana, quanto mais você enrolar nessa guerra, quanto mais você demorar, melhor é para os árabes, para os chineses, para os russos, para os persas. Certo? Então, por quê? Porque é como se fosse uma disputa para ver quem leva água, quem leva mais água. E a caixa d'água do Ocidente está furada. Então, quanto mais se espera, mais vaza a deles. Entenderam? Porque a economia do Ocidente está numa situação de absoluta penúria. Capacidade industrial, exército. O Ocidente nunca teve tão mal. Logo, a Rússia, a China, o Irã, a Turquia, o Egito, a Arábia Saudita, todo mundo ganha com a demora. Perdem os palestinos, que enquanto isso são massacrados. Mas todo mundo ganha, porque enquanto o Ocidente espera, ele sangra. Certo? Enquanto o Ocidente espera, ele sangra. Por isso, o que você não vê muito é senso de urgência.
Você tá vendo o massacre acontecendo, tá vendo metade das vítimas, crianças, a barbárie se instalando, a cidade de Gaza sendo destruída. E aí você fala, meu Deus, por que ninguém faz nada? Porque quem poderia fazer não ganha fazendo rápido. Você pensa, Gaza está sendo destruída, Dresden também foi, a Europa inteira foi, Hiroshima foi, Nagasaki foi, mas já são todas recuperadas. Então esse negócio de destruir, a relação entre a destruição e o extermínio, por estranho que possa parecer, ela não é automática. Certo? O sofrimento do povo de Gaza é indescritível, o sofrimento dos palestinos é indescritível. Mas eles aguentam. É horrível dizer isso. É horrível dizer isso. Mas não só eles aguentam, como eles precisam aguentar. Porque para que a guerra seja terminada de vez, no nosso grupo tem pessoas muito mais bem informadas do que eu, né? E uma constatação da liderança asiática é que a solução de 2 estados é cada vez menos viável. O que isso significa? A solução de 2 estados ser vista como cada vez menos viável. E cada vez menos viável pelos 2 lados. Os 2 lados estão concordando que uma solução de 2 estados não rola. Isso significa que, seja quem for que ganha a guerra, não está fazendo planos para que o outro lado continue a existir. Então, se Israel, o Ocidente, a guerra do Ocidente, Israel é um proxy. Se o Ocidente capitalista ganha a guerra, a Palestina deixa de existir. Gaza vai deixar de existir e a Cisjordânia vai deixar de existir. Simples assim. Agora, está cada vez mais claro também que se a Eurásia ganha a guerra, a Israel deixa de existir. Também, ele também não vai continuar a existir. A solução de 2 estados, o mapa que eu inclusive falei que fosse possível, esse aqui, ó. Ele deixa ter validade porque os vencedores podem chegar à conclusão que não tem mais como conviver com o Estado israelense naquelas terras. E que os colonizadores americanos e europeus que fundaram o Estado de Israel vão ter que voltar para o lugar de onde eles saíram. Certo? É isso. Então, a guerra agora, nessas condições, ela assume ares muito mais dramáticos, porque assim como a guerra entre Ucrânia e Rússia é uma guerra existencial para os 2 países, é uma guerra, a Ucrânia vai deixar de existir. A Ucrânia vai deixar de existir. E se a Rússia tivesse perdido, ela deixaria de existir. Uma guerra existencial é isso. A guerra no Oriente Médio, que nem necessitava ter acontecido, e que originalmente foi pensada por uma solução de 2 estados, agora está se convertendo rapidamente num conflito existencial. Então quem perder deixa de existir. Sempre tem alteração de fronteira. Quando a gente tem guerra, sempre. Isso é inevitável. Mas essa parece que vai ter alterações muito mais dramáticas. Não só em Israel. Deixa eu mostrar para vocês esse lance aqui envolvendo a Ucrânia, na verdade a Polônia. Mas a verdade, pessoas, é que essa guerra é completamente diferente de qualquer coisa que a gente já viu nesse século. Os árabes, os muçulmanos, parecem muito determinados. Eles, o que não têm de recursos, têm de coragem. Essa cena é muito emblemática. E evidentemente
foi feita por uma pessoa numa situação de desespero. O que de bom pode surgir disso? De verdade, vamos conversar aqui enquanto seres humanos. O que de bom essa cena mostra? Quem saiu mais feliz? O mundo ficou melhor? Então, é óbvio, gente, é óbvio que uma coisa é noticiar o fato. Ou é a gente se sentir bem com isso. Porque não tem como se sentir bem. Isso é uma guerra. Isso é uma guerra. A paz faz a gente se sentir bem. Não é guerra. Hoje é dia de finados. O que a gente deveria estar fazendo é celebrando a vida. Eu acho que essa é a grande mensagem de finados. A gente celebra quem parte, no caso perdi muita gente da minha família. E é por isso que a gente deve refletir sobre o valor da paz, da vida. Embora toda hora alguém nas mídias sociais vendidas fala que os árabes não estão unidos, eles estão. E não só unidos, são inteligentes. Na verdade, nem as ameaças estão surtindo muito efeito. A coragem está prevalecendo e isso muda tudo. Então vocês viram que a razoabilidade abandonou as partes em campo. E não só a razoabilidade, abandonou as partes em campo. Na Europa, né? Como ela rapidamente está abandonando as partes no Oriente Médio, no Levante. E não é difícil entender porquê, né, gente? Estamos falando de massacre. São coisas difíceis de serem esquecidas, difíceis de serem perdoadas. São coisas que não estão sendo mais escondidas, né? À medida que... Espero que vocês entendam o que eu estou fazendo. Para fazer um bolo de laranja, você vai precisar de algumas laranjas, né? Corta, espreme o suco e reserva. Depois você pega, sei lá, um punhado de manteiga de leite ou margarina, mistura com açúcar, bate, joga uns 2 ou 3 ovos, bate novamente, joga farinha, fermenta em pó químico, o suco da laranja, né? Açúcar, claro, é importante ter açúcar, aí você assa. E com sorte você vai ter um bom bolo. Bora, cara. Só que a grande diferença, reitero, é que a imprensa, a ONU, o Ocidente, a comunidade internacional, o mundo livre, seja como vocês quiserem chamar, sempre passou pano. Para cozinhar um ovo é necessário jogar ele na água quente e esperar alguns minutos. As pessoas são em choque, as pessoas são indignadas, mas isso não é nada novo, isso é só o de sempre. Só o de sempre. Apenas o de sempre. Só que dessa vez está sendo mostrado. E por isso as consequências agora são muito diferentes. E, inclusive as ações agora são diferentes. Porque eu duvido que, se não fosse essa enorme atenção midiática, o próprio rei da Arábia Saudita, o príncipe Bin Salman, rei da Jordânia, do Bahrein, que rompeu a relação diplomática com Israel hoje. Lembra que eu falei? Onde passa boi, passa boiada. Basta o primeiro romper a relação que sucessivamente, em efeito dominó, os outros também farão a mesma coisa. Então, está acontecendo. Iêmen ontem, Bahrein hoje, amanhã quem sabe. Certo? Vai ser um efeito dominó. Os estados árabes certamente vão se sucedendo. Israel vai ficando cada vez mais isolado. E os Estados Unidos
ficando sem cabeça de ponte. Parece que a opção que eles têm agora é pelo litoral do Mediterrâneo. É muito difícil, que o Hezbollah tem uma artilharia antinavio muito forte. Então tá restando aos americanos tentar entrar por Eilat, no Golfo de Aqaba, junto ao Mar Vermelho. Parece que a cabeça de ponte deles vai ser o próprio Estado de Israel, no Negev. Só que aí temos um problema. Para eles, a artilharia Houthi, desde antes de ontem, está mirando aquela região com força. As próprias forças palestinas começaram a atacar o sul. Então, é um desdobramento novo. A coisa está escalando. O que a gente vê nitidamente é o conflito escalando. Hoje, cara, que coisa bonita. Só que você tem que ter paz para aproveitar isso. E muita gente tá abrindo mão dela, né? Infelizmente. Seja como for, daqui para frente, só para trás. É isso. Bom feriado, prolongado, bom restante dos dias de finados para todo mundo. Até.